Olá pessoal, voltamos com o programa Cidade em Ação. Hoje nós estamos comemorando, o Dia Mundial de Doenças Raras, no último dia de fevereiro. E hoje também, dia 29 de fevereiro, ano bissexto, Dr. Éder, nosso convidado, está falando sobre essas doenças raras. E também nós temos convidados no programa hoje, que é a Cláudia, a zootecnista da Nativa, e o Diogo. A mãe da Mariane também está aqui, que nós já falamos no bloco anterior, que também tem uma doença rara, que é a AMI, nós já falamos. Doutor, eu queria saber o seguinte, a maioria dessas doenças raras, elas não têm cura, não é verdade? Como tratar? Então, cada caso é um caso, Primeiro, você pode ter vários, dentro desse grupo de doenças raras, você tem vários aparelhos e sistemas. No caso da Mariane, é uma doença neuromuscular. Você tem doenças pulmonares, doenças cardíacas, que eu nem diria que são tão raras, porque a gente tem visto com uma frequência muito grande. A nossa UTI infantil é uma referência regional e recebe casos de crianças e até adolescentes da região, com diversas patologias, as mais graves, E então a gente acaba recebendo lá vários casos. Essas doenças, então, elas podem envolver diferentes aparelhos e sistemas. Cardiopatias, doenças raras do trato digestório, nós temos tido alguns casos congênitos. Uhum. Então, cada doença vai ter uma abordagem diferente. Ela vai ter que ser cuidada. Normalmente essas doenças são cuidadas em centros de referência que acumulam tecnologia e que acumulam recursos terapêuticos diferenciados, Não é uma coisa realmente simples. Mas talvez o mais interessante é a gente destacar o seguinte: o desenvolvimento das possibilidades diagnósticas atual é muito grande, genéticas, e a tecnologia hoje permite que você faça pesquisa na mãe de doenças cromossômicas do bebê, ainda na gestação. Ultrassonografias cada vez de maior resolutividade. Então nós temos possibilidade de fazer diagnóstico precoce. Isso é uma coisa muito boa, porque saber antes te dá a possibilidade de intervenções muitas vezes que vão fazer uma diferença muito grande em relação à evolução. Alguns casos, e muitos desses casos realmente não têm um tratamento definitivo, No caso, por exemplo, das doenças neuromusculares, a maior parte delas ainda não tem. Em que pese que o desenvolvimento da genética molecular, de terapêutica gênica, está abrindo possibilidade. A gente acredita que na próxima década nós vamos ter muitos recursos em termos de possibilidade de tratamento. Mas uma boa parte delas, no caso da Mariane também, o tratamento é um tratamento de suporte. Você não cura a doença, você dá um suporte para as habilidades que o paciente perde, para que você possa permitir a ele a maior quantidade e qualidade de vida possível. Doutor, nós estávamos falando sobre a questão dessas doenças, dificilmente elas têm cura, elas têm tratamento. Existe algum tipo de vacina já em estudo, em desenvolvimento para essas doenças, como por exemplo a atrofia muscular espinhal, que é o caso da Mariane? Existem publicações científicas e a gente sabe de centros de referência internacionais. Isso é uma doença que pode acontecer com qualquer um. É importante a gente resgatar o valor da vida nessas doenças, Muitas vezes as pessoas acham que doenças assim não são compatíveis, e são compatíveis com a vida, A vida é hoje, Não é ontem, já passou, a gente não sabe do futuro. Então, cada dia é um momento, e a Mariane é um caso muito típico, da gente poder curtir ela, dar o cuidado, dar afeto para ela, receber o afeto dela, e dentro dessas possibilidades fazer o melhor em cada momento. Existem muitos estudos experimentais, inclusive com vacina, que tentam agir no mecanismo fisiopatológico, que é um mecanismo de degeneração, de desmielinização, medicamentos, inclusive, que podem diminuir a severidade ou a evolução dessas doenças, mas tudo ainda de uma forma muito experimental. Realmente a gente não tem um tratamento específico curativo, São tratamentos paliativos de suporte, mas que vale muito a pena a gente fazer em defesa da vida.
Doutor, chegou uma mensagem aqui muito bacana. Olha, muito legal essas explicações do Dr. Éder sobre doenças raras. Estou no último ano de enfermagem na Estácio e essas explicações complementam meus conhecimentos. Meu nome é Silene Botelho. Obrigado, viu, Silene, pela participação. Bacana, né? Sim, teu programa está muito visto, viu? O pessoal está assistindo. Toda vez que eu venho aqui eu recebo o retorno, muito legal, né, doutor? Doutor, nós estamos com a mãe da Mariana e a Estela aqui no estúdio. Ela ia falar com a gente um pouquinho, mas ela está emocionada porque é muito difícil para ela falar da Mariane, né, que afinal é uma peça muito importante na vida dela, como você falou. Eu achei muito bacana o que você falou também, que nós temos que celebrar a vida, né? Não importa o problema que a gente tem, a doença que a gente tem, mas a gente tem que viver o dia de hoje. O que você diria, com toda a experiência que você tem, para pais, né, como é o caso da Estela, pais de crianças que têm essas doenças raras? Então, Abner, é muito complicado você lidar com doenças que não têm cura. É sempre uma situação de dificuldade para todos, mas sobretudo para os pais. Quando a gente tem filho, o filho entra na nossa vida como uma continuação da nossa própria vida, né? Uma vez eu vi uma definição boa de filho: filho é teu coração batendo no outro corpo. E os pais sofrem muito pelo sofrimento dos filhos. Eu penso que se a gente não tiver um sentido maior para isso, e esse sentido seguramente é espiritual, porque a vida é passageira, né? A nossa vida aqui no planeta é passageiro. Eu estou tendo a possibilidade de elaborar um luto. Perdi a minha mãe, ela partiu. Eu perdi a convivência dela, ela partiu há 2 semanas. E o vazio é muito grande, a gente sente muito. Mas mais do que questionar Deus pela perda dela, eu agradeço a Ele pela mãe que Ele me deu e pela possibilidade que Ele me deu de conviver com ela, né, e de compartilhar o amor. O que dá sentido para a vida da gente é o amor, né? E a vida nossa, ela tem que ser vivida hoje. Eu penso, cada vez mais isso está claro. A gente tem que viver hoje da melhor forma possível, porque a vida é hoje. Sem ficar sofrendo pelo que já passou, porque não adianta mais, né? Já passou. E nem tão pouco pelo que vai vir, porque isso, o futuro não nos pertence, né? Pertence a Deus. E entender que tudo tem um sentido. Nem sempre a gente consegue perceber esse sentido no momento em que ele está acontecendo, né? A ida nem sempre traz todas as explicações, mas a volta vai trazer, né? E a gente precisa entender esse sentido, né? A arte de viver é você conseguir tirar o bem do mal, e muitas coisas que parecem mal, na verdade, tem um lado positivo. A Mariane traz para mim isso, né? Tem muita gente que reclama da vida, e eu vou lá e a Mariane sorri, com toda a limitação que ela tem. É uma prisão cruel, né? Fica presa a um aparelho, sem ele ela não vive, mas ela está interagindo com a gente, ela dá carinho e recebe o nosso carinho. Isso dá muito sentido para a vida de todos, certamente, para a família dela e para os profissionais, para quem cuida dela também. Eu acho que a gente tem que buscar em Deus o sentido da vida e entender os seus desígnios e aceitar. Olha, isso que nós estamos fazendo aqui não estava no roteiro, essa pergunta não estava no roteiro, mas eu não sabia da sua mãe, então meus sentimentos aqui para você e toda a família ao vivo. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, eu que filmei a bodas. Verdade. Já fizemos algumas coisas há muitos anos atrás, então foi uma coisa que saiu do roteiro, né? Eu improviso. E aproveitando o improviso que nós estamos aqui, eu tenho certeza que a Estela tem muito a agradecer a você, pelo tudo que você representa, por tudo que você fez pela filha dela. Então eu ia pedir para o Nick colocar na câmera aberta aqui. Queria que você desse um abraço nele, só um abraço, você não precisa falar nada, só agradecer por tudo que ele faz. A gente faz pelo amor à profissão, né? E por dever. Eu aprendo muito mais e recebo muito mais do que eu dou. E também eu preciso dizer que, na verdade, é um grupo lá, não sou eu, né? Nós temos um grupo muito grande de pessoas lá, médicos, enfermagem, fisioterapeutas, um monte de gente que, graças a Deus, está em torno de um projeto que é a UTI infantil, né? É uma unidade voltada para atender crianças em situação de gravidade.
E a Mariane faz muito tempo que está lá, já faz parte da nossa família. Eu não... Vem aqui do lado dele, vem cá, dá um abraço. Não precisa levantar, não. Vem cá. Não quero fazer isso. Não vai falar nada, vem aqui. Um momento de agradecimento. A Estela já veio aqui, dá um abraço nele. Estela, você tem... Homenageando toda a equipe da UTI de Ourinhos, tudo que eles fazem pelas crianças. A gente faz com muito amor. Fica aqui do lado, doutor. Doutor, essa moça aqui, pelo pouco que eu pude acompanhá-la, é uma pessoa que luta muito. Ela vende pão de mel para ajudar, ajudar na renda, né, para cuidar da Mariane. O marido está desempregado ainda? Sim. Tá? Enfim, é uma lutadora e nós estamos ajudando ela a conseguir cama, né? Que mais? Sofá que está precisando. Nós já conseguimos já boa parte das coisas, viu? Você pode ter certeza que nós vamos levar lá na sua casa em Bernardino. Mas enfim, eu queria parabenizar você também por tudo que você é, pela pessoa humana que você é, pelo carinho que você tem com essas crianças e toda a sua equipe. Porque não é de hoje que eu acompanho o seu trabalho, sou seu fã, sei da sua humildade, do amor que você tem pela UTI da Santa Casa. Mas eu quero insistir, isso esses médicos são muito mais da equipe do que meu. Eu, inclusive, hoje tenho ficado muito pouco, representando muito pouco no hospital, mas eu queria compartilhar, né, esse incentivo com todo mundo, agradecer a equipe que eu tenho lá, uma equipe muito boa, são pessoas dedicadas e super preparadas e que fazem isso com um brilhantismo muito grande, a Simone, eu não vou nem citar nomes porque seria injusto, vários, né? Muita gente, mas a Simone que fica mais como médica e toda a equipe médica, a Adriana que é chefe da enfermagem, toda a equipe do hospital, né? Essa homenagem vai a vocês, não a mim. Legal. Então, vocês que estão na Santa Casa aí assistindo o programa à noite, você vai assistir à noite o programa lá, né? Você vai estar hoje eu tô. Então liga na BNTV lá, a partir das 19 horas e depois das 23. Gente, muito obrigado. Obrigado, viu, Estela? Pode ter certeza que a gente está ajudando. Você tem um anjinho lá que Deus colocou na sua mão para você cuidar. Doutor, nós vamos marcar outras gravações. Tem muita matéria sobre criança. Você tem uma bagagem muito grande para explicar para o pessoal de casa. E muito obrigado, de coração. À disposição. Tá bom? Um abraço. Gente, nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco nós vamos conversar com a zootecnista Cláudia, da Native. E daqui a pouquinho eu estou de volta. E manda zap aí que você vai concorrer a kit com ração para os gatos. E tem patê para os gatos, tem boneca, camiseta, tudo no programa de hoje. E um kit também da São Francisco 99, que é um kit churrasco. Quem não gosta de comer uma carninha, né? Então manda o zap que você vai concorrer no final do programa de hoje. Até já.